Capítulo 4. O maior problema das Escrituras. O dicionário Webster define a palavra dilema como uma situação envolvendo uma escolha entre alternativas igualmente insatisfatórias, ou um problema aparentemente incapaz de ser satisfatoriamente solucionado. Este capítulo será bem curto, porque tudo o que quero fazer é lançar um dilema, uma pergunta e ser respondida no próximo capítulo. Nossa questão está no livro de Provérbios, no qual encontramos o maior problema filosófico e teológico da Escritura, de modo que você poderia dizer que a Bíblia inteira é sobre isso. Ou seja, se você não compreende esse ponto, você não entende a palavra e não entende o próprio Evangelho. O que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um quanto o outro. Provérbios 17:15. Abominação é provavelmente a palavra mais forte que temos em toda a Escritura. Não há nada mais horrível diante de Deus do que uma abominação ao pé da letra, algo odiável. O que é odiável e abominável a Deus, segundo esse texto? Justificar o perverso e condenar o justo. Ambas as atitudes são odiáveis a Deus. Porém, o que diz o versículo 24 de nosso texto principal? Sendo justificados, Deus nos justificou, mesmo sendo nós um povo injusto. Como vimos no primeiro capítulo, qual é o problema aqui? Qualquer um que justifica um homem perverso é uma abominação a Deus, mas nós estávamos há pouco nos regozijando no fato de Deus nos justificar, mesmo sendo nós homens perversos. Se Deus disse que qualquer um que justifica o perverso é uma abominação diante dele, então como Deus pode justificar você, que é perverso, sem se tornar ele mesmo uma abominação? Ora, se Deus não pudesse perdoar o iníquo, todos nós perceberíamos, porque a Escritura declara que todos pecaram, que o salário do pecado é a morte, e que a alma que pecar, essa morrerá. Mas Deus nos justifica e já vimos isso. Como Deus permanece justo? Esse é o maior problema em toda a Escritura, e é esse todo o assunto que permeia o Evangelho de Cristo. O maior dilema em toda a Bíblia é essa: se Deus é justo, ele não pode perdoar você. Deus não pode tratar ímpios e justos do mesmo modo. Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, não fará justiça o juízo de toda a terra? Alguém poderia perguntar por que Deus não pôde simplesmente perdoar o pecado do homem e estar bem com ele. Ora, se a Escritura nos ordena a perdoar livremente, então por que seria errado para Deus fazer o mesmo? Existem três respostas a essa pergunta. Em primeiro lugar, Deus é um ser de valor infinito. Mesmo a menor forma de rebelião é um crime grotesco contra a sua pessoa, um crime de alta traição, um ataque contra a própria ordem da criação, é digno da pior censura. Não é possível ignorar o ocorrido apenas com um tapinha nas costas. Ao defender a justiça de um inferno eterno, John Piper nos lembra que a gravidade do pecado origina-se do que ele diz acerca de Deus. Deus é infinitamente digno de ser honrado, mas o pecado diz o oposto. O pecado diz que existem coisas mais desejáveis e mais dignas. Até que ponto isso é grave? A gravidade de um crime é determinada, em partes, pela dignidade da pessoa e do cargo que está sendo desrespeitado. Se a pessoa foi infinitamente digna, infinitamente ilustre, infinitamente querida e ocupar um cargo de infinita dignidade e autoridade, rejeitá-la é um crime infinitamente ultrajante. Portanto, merece um castigo infinito. A intensidade das palavras de Jesus acerca do inferno não é uma reação exagerada a pequenas ofensas. A palavra de Jesus são um testemunho ao infinito valor de Deus e à desonra ultrajante do pecado humano. Jonathan Edwards também desenvolve essa ideia. O crime de alguém em desprezar e lançar desonra sobre outros é mais ou menos infame na proporção da maior ou menor obrigação desse alguém em obedecer o desonrado. Consequentemente, se houver algum ser que temos obrigações infinitas de amar, honrar e obedecer, o contrário concernente a ele deve ser infinitamente censurável.
Nossa obrigação de amar, honrar e obedecer algum ser, está em proporções com a sua amabilidade, honradez e autoridade. Mas Deus é um ser infinitamente amoroso, porque ele tem excelência e belezas infinitas. Portanto, o pecado contra Deus, sendo uma violação de obrigações infinitas, deve ser um crime infinitamente infame e assim merece punição infinita. A eternidade do castigo de homens incrédulos torna-se a infinita e logo se faz com que não seja mais do que proporcional à infâmia daquilo de que são culpados. Um ato de injustiça tão grande sendo cometido contra um ser tão santo não pode simplesmente ser varrido para debaixo do tapete. Em segundo lugar, Deus é justo e seu amor é um amor justo. Deus não pode amar injustamente, assim como ele não pode amar a injustiça. Não há contra não há contradição no caráter de Deus. Ele deve ser ao mesmo tempo justo e amoroso, e não pode ser um à custa do outro. Às vezes eu ouço evangelistas dizerem coisas como: Deus poderia ser justo com você, mas ao invés de ser justo, ele foi amável. Você sabe o que isso significa? Que o amor de Deus é injusto. Você percebe isso? As pessoas dizem muitas coisas estúpidas. O grande amor de Deus por você o faz ignorar sua própria justiça e pecar para salvar vocês. Esse é justamente o problema. Como Deus pode ser justo e ao mesmo tempo justificador dos homens pecadores? Imagine o seguinte: estamos 500 anos atrás e eu sou um escravo na Espanha. Naquela época, a punição para escravos que roubassem era a morte. Essa era a lei. Isso é o que a lei dizia. Se você rouba, você morre. Eu sou um escravo ladrão que havia fugido e sou finalmente capturado pelo meu amo, meu mestre. Existe uma nuvem de testemunhas do meu crime e é inegável a minha culpa. Então, sabendo do meu destino, eu caio sobre os meus joelhos e clamo: seja propício a mim, seja misericordioso. O que você diria acerca disso? Bem, agora eu acho que o mestre deve fazer uma escolha pela vida do escravo. No entanto, nós temos um problema. A lei cobra minha morte. A justiça pede que eu morra. O que está acontecendo é que eu estou pedindo ao meu mestre que desobedeça a lei, feche os olhos para a justiça e me deixe seguir o meu pecado. Ora, se vivemos em uma sociedade que não consegue sequer suportar essa tensão no reino dos homens, como entenderemos completamente como esse mesmo ponto se relaciona com o reino dos céus, no qual a justiça de Deus cobra a nossa morte? Olhe para a nossa cultura. Ela não é altamente baseada na justiça, concorda? Nós sequer lemos os livros antigos sobre a lei. Eu duvido seriamente que qualquer candidato à presidência esteja lendo o Rex. Veja, nós somos um povo de lábios impuros, bebemos iniquidade como se fosse água, como o povo de Nínive. Nós não sabemos sequer diferenciar a nossa mão esquerda da direita. E mais, ainda existe algo muito importante a ser considerado. Deus deve ser justo não porque existe alguma lei acima dele, a qual ele deve conformar-se. Como algum tipo de lei universal de justiça de Deus não pode quebrar. Não é isso que a Bíblia ensina. Deus deve ser justo porque ele é justo. Deus deve ser consciente com o que ele é. Ele é um Deus justo. Ele não pode cometer injustiça nem mesmo em nome do amor. O amor de Deus é santo, o amor de Deus é justo. Então a pergunta continua a ser: como Deus pode ser justo e justificar o pecador? Em terceiro lugar, Deus é o juiz de toda a terra. É o seu dever garantir que a justiça seja feita e que o mal seja punido. Não seria inadequado para o juiz celestial perdoar o ímpio mais do que seria para um juiz terreno perdoar o criminoso que está diante dele em um tribunal de justiça. Não é a nossa queixa frequente que nosso sistema de justiça é corrupto? Não ficamos irados quando criminosos culpados são libertos? Será que devemos esperar menos justiça de Deus do que exigimos dos nossos juízes?
Deixe-me dar um exemplo. Você deixa sua família em casa para trabalhar e, quando retorna à noite, descobre que eles foram assassinados violentamente. Você entra pela porta e o homem que os matou ainda está lá, com sangue em suas mãos, e estava terminando de estrangular a sua última criança. Com a força de um touro, você corre pelo quarto, carrega aquele homem, o agarra e o lança no chão. Tudo que você quer é matá-lo, mas por ser salvo em Cristo, você resiste e chama a polícia. Você entrega esse violento assassino que acabou com toda a sua vida, despedaçando tudo pelo que você já viveu, nas mãos das autoridades. A polícia o leva ao juiz e, na presença de todas as pessoas da cidade daquele tribunal, o juiz olha para baixo para o homem que o assassinou a sua família inteira e diz: Eu sei que você é um assassino cruel e violento, mas eu sou um juiz muito amável e eu nunca fico irritado com ninguém. Você está livre para ir, eu te perdoo. O que você faria? Existe alguém naquela corte que vai se juntar a você, dar as mãos e cantar o tchê-tchê-tchê? Eu vou dizer-lhe exatamente o que aconteceria. Você pularia imediatamente do seu lugar e gritaria: Eu exijo justiça. Você escreveria para a Câmara de Deputados, para o Senado, para o presidente, para a ONU, colocaria nos jornais e iria na televisão dizendo: Existe um juiz sentado naquela corte que é mais perverso do que o homem que massacrou minha família, porque um juiz deve fazer o que é certo, ele deve fazer justiça e ele não pode justificar o perverso. Você vê o problema? Você exigiria justiça de seus próprios juízes, mas você fica nervoso quando alguém diz que Deus é justo. Se Deus é justo, e ele certamente é, ele não pode perdoar você sem se tornar perverso. Essa é a questão de toda a Escritura, e é isso que quero dizer quando digo que as pessoas não compreendem o Evangelho atualmente. Quando foi a última vez que você ouviu isso? Nós temos ignorado a profundidade do Evangelho e ainda nos perguntamos por que nossas pregações possuem tão pouco poder. Como podemos, como perdemos o Evangelho? Acabamos precisando apelar carnalmente para toda aquela técnica de crescimento de igreja. O motivo pelo qual não alcançamos a geração X, Y, Z ou qualquer outra não é por causa da irrelevância cultural, mas por falta da mensagem do Evangelho. Temos uma versão reduzida e sem profundidade, mas não o Evangelho que é poderoso e mortal, que é vigoroso e escandaloso, e é nele que reside o poder para a salvação. Eu percebo como esquecemos o verdadeiro Evangelho quando faço perguntas sobre a Escritura para alguns estudantes que encontro nas minhas viagens, especialmente pela Europa. Por que Jesus morreu? Eles dizem: bem, por causa do nosso pecado. Ok, porque Jesus morreu, já dissemos, por causa dos nossos pecados. Não, você não está respondendo a pergunta. Você tem que ir mais profundo do que isso. Por que o pecado é um problema? Bem, porque o pecado é errado. Não, não é esse o problema. O problema é esse: Deus é um Deus justo e ele é o juiz de toda a terra, de modo que ele deve fazer o que é correto. Ele deve ser consistente com o seu próprio caráter. Se ele olhar para o pecado e libertar o pecador, ele é tão perverso quanto aquele juiz que acabei de descrever. Portanto, o maior problema de toda a Bíblia, o dilema divino de todas as escrituras inspiradas é esse: se Deus é justo, ele não pode perdoar você. Então a questão é: como pode Deus justificar um homem perverso e continuar sendo justo? E assim finalizamos o capítulo 4.